Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvamos a Deus por mais uma noite na sua presença, louvamos a Deus por mais um dia de vida. Como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Eu louvo a Deus por mais esse privilégio de poder estar aqui com vocês, meditando nas Sagradas Escrituras, palavra de Deus que é viva e eficaz, palavra de Deus que é poderosa para trazer vida e vida com abundância. Você que está chegando, você é muito bem-vindo. Deus te abençoe essa noite, Deus te guarde, Deus fale ao nosso coração pela sua palavra de Deus que é preciosa, palavra de Deus que foi deixada para nos trazer vida abundante, a palavra de Deus foi escrita para nos orientar, nos corrigir em justiça. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você e com mais alguns irmãos no Brasil e fora do Brasil. E louvamos a Deus por esse tempo de pandemia que nos trouxe essa oportunidade e o privilégio de poder compartilhar a sua palavra via internet. Você que está chegando é muito bem-vindo. Nós vamos orar, clamando a Deus por essa noite, pela sua palavra. Vamos continuar orando pelos enfermos, alguns enfermos desse tempo com Covid e alguns enfermos com outras doenças. Amém, querido? Vamos orar. Entre os pedidos de oração, vamos orar pelo pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele pediu oração em seu canal, está contaminado com o vírus da Covid-19. Vamos orar pelo Marcos Paulo, que está com um processo alérgico, está medicado, está bem, mas carece de oração. Vamos orar pela avó da Patrícia, lá na Paraíba, que precisa da cura de Deus. Vamos clamar por ela, em nome de Jesus. Amém? E os demais enfermos, todos quantos você se lembrar, coloque no altar do Senhor essa noite, porque o nosso Deus é o Deus que cura, é um Deus que restaura a alma, mas também restaura o corpo físico. Oremos. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome pela tua graça, a tua bondade e a tua fidelidade, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pedimos a tua presença nessa live conosco, ó Deus, que o teu Espírito Santo ele fale ao nosso coração de maneira viva, poderosa, que o teu Espírito Santo, Senhor, ele nos comunique a tua palavra, e que a tua palavra seja viva, carregada de unção, de graça. Ó Senhor, em nome de Jesus, rogamos que haja vida, ó Deus, que as palavras que saem dos nossos lábios tenham espírito e vida, ó Deus, e que nossos corações sejam tocados, avivados, pelo poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Rogamos a ti, visita os enfermos dessa noite, visita, Senhor, a avó da Patrícia, lá no Nordeste, lá na Paraíba, toca, Senhor, o seu corpo físico, repreende aquela enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, e que ela abra o seu coração para receber o Senhor Jesus Cristo nessa noite, que a tua palavra alcance a sua vida, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e que ela seja restaurada daquela enfermidade, pelo poder do teu nome, Senhor. Visita teu servo, o pastor Hernandes Dias Lopes, cura ele da Covid, toca o seu coração, a sua alma, o seu corpo físico nesta hora. Teu servo tem pregado a tua palavra, tem sido instrumento nas tuas mãos, e nós jogamos a cura do Senhor para ele, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado pela Priscila, lá de São Paulo, o Senhor tem restaurado a sua saúde, muito obrigado pela cura que o Senhor tem dado a ela, Senhor. Visita teu filho José Carlos, lá em Santo André,
que operou o coração, continua a restaurar a sua saúde, manifestando ali a tua bondade, a tua graça. Visita, Senhor, o João Marcos, visita, Senhor, o Otacílio, sua esposa Lília, o Gabriel, toda aquela família, que o Senhor possa curar e restaurar. Em nome de Jesus, visita Marcos Paulo, cura ele desse processo alérgico, que a tua mão poderosa esteja sobre ele, Senhor. Visita, Senhor, tua filha Ana Paula, cura ela também, tua filha Ana Irene, ó Deus, tua filha Maria dos Anjos, continua a tocar e restaurar, tua filha Silvia Maria, ó Deus, Ana Souza, Márcia Simões, Silvia Simões, meu Senhor amado, que a mão do Senhor possa visitar os enfermos dessa noite, teu servo, meu pai, seu Galdino, sua esposa Marilda, que a mão do Senhor esteja curando e tocando, Senhor. Tua serva Sônia, minha mãe, cura, Senhor, também daquele reumatismo, manifesta a tua bondade e a tua graça. Ó Deus, ó Deus, do pai do teu filho Márcio, lá em Mimoso do Sul, cura o teu servo, restaura a sua saúde, meu Pai, que ele seja tocado nesta hora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, os demais enfermos desta hora, quantos estão internados, aqueles enfermos ali do Hospital de Bom Sucesso, que sofreram, ó Deus, aquele revés com incêndio no dia de ontem, que a mão do Senhor esteja sobre eles, guardando e curando, Senhor, para a glória do teu nome. Fica conosco nesse tempo, fala o nosso coração, manifesta, Senhor, a tua bondade e graça em nossas vidas, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você que chegou, seja bem-vindo. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas é a palavra que vamos continuar olhando. O tema da nossa mensagem é o preço da desobediência, parte 2. Domingo olhamos esse mesmo texto em Jonas, capítulo 1, e o tema é o mesmo, o preço da desobediência. Hoje, a parte 2, vamos olhar o capítulo 2 do livro de Jonas, que fala sobre a oração de Jonas no ventre do peixe. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra, livro do profeta Jonas, fica lá no finalzinho do Antigo Testamento. Hoje nós vamos olhar a oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas faz uma oração de alguém que está desesperado, e esse foi um dos preços da sua desobediência. Se Jonas tivesse obedecido a Deus, quando Deus disse, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim, Jonas não estaria passando por essa circunstância. E olha, queridos irmãos, que foi, de fato, uma tremenda circunstância. Jonas, capítulo 2, vamos começar aí lendo versículos 1 e 2. Diz o seguinte: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ele já começa falando do seu desespero. A oração de Jonas, queridos, no ventre do peixe, mostra o desespero que ele ficou entre a vida e a morte. Diga-se de passagem que todo ser humano, diante da morte, sente medo, principalmente quando ele está longe de Deus, quando ele está separado do amor de Deus, da graça de Deus. Jonas aqui não está separado da graça, porque Jonas, ele já é um servo de Deus, porém, ele estava no momento de insensatez, porque ele havia deliberadamente desobedecido uma ordem de Deus. Então ele sabia que
que o seu momento não era bom. Então, bate aquele desespero nele. Porém, Jonas sabia que estava em rota de colisão com Deus, porque ele tentou fugir da presença do Deus que é onipresente. Não tinha como fugir de um Deus onipresente, mas Jonas, por um momento de insensatez, ele tenta fugir, e agora, como nós vimos no capítulo 1, Deus mandou um forte vento, o navio em que ele estava quase foi a pique, e aí a tripulação descobre que Jonas está no fundo do barco, e perguntaram a ele: qual é o teu povo, da onde você vem, qual a tua terra e qual é o teu Deus? E aí Jonas então é obrigado a responder. Ele estava escondido, mas logo Deus trouxe à tona, e aí ele próprio disse: me lançai ao mar, que a tempestade vai cessar. E assim aqueles homens fizeram, né? Os marinheiros, com medo de morrer, lançaram Jonas ao mar. Lançando Jonas ao mar, o último versículo do capítulo 1, é o verso 17, diz o seguinte: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então essa oração de Jonas, ela é exatamente do ventre do peixe. Jonas estava ali 3 dias e 3 noites. Teve tempo suficiente para refletir no caminho que ele tinha tomado, e agora então a gente vai olhar com calma a oração do profeta Jonas, num tremendo desespero. Ele começa dizendo aí, no versículo 2, na minha angústia, clamei ao Senhor. A palavra angústia aí, querido, é o mesmo que desespero. Se você for a versão King James, está lá escrito: em meu desespero, clamei. É o mesmo que aflição, transtorno, tribulação. Imagine você dentro de um grande peixe, um local escuro, certamente espetado pelas espinhas do grande peixe, as algas enrolaram sua cabeça, as águas submergiram a sua alma. Ele próprio vai declarar isso na sua oração. Então ele entra em desespero, porque ele vê a morte de frente dele. Então ele começa essa oração: na minha angústia, no meu desespero, clamei a Deus, invoquei a Deus, invoquei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno. O final do versículo diz aí: do ventre do abismo gritei. A palavra abismo aí é a mesma palavra que Seol, traduzido do hebraico, é o mesmo que inferno ou a habitação dos mortos. Ou seja, Jonas, ele já se encontra no seu desespero na região da sombra da morte, aquela que Davi fez menção lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sendo que Davi está na presença de Deus, Davi é o homem segundo o coração de Deus, Davi tem confiança em Deus, então ele é capaz de fazer essa declaração. Jonas agora ele está na região da morte, não apenas na sombra. Davi faz menção do vale da sombra de morte. Jonas está literalmente numa região de morte, porque é uma escuridão tremenda, ele não vê nada, ele só sabe que foi lançado ao mar em meio a uma grande tempestade. E aí, de repente, ele se vê engolido por um grande peixe, quase se afogando. Já havia bebido muita água a essa altura, então ele está em desespero. Por isso ele faz essa afirmação: do ventre do abismo, ou seja, do ventre do inferno,
gritei, e tu me ouviste a voz. Queridos irmãos, a graça de Deus, ela se manifesta em momentos que a gente menos espera. E acima de tudo, quando olhamos para a história de Jonas, no domingo a gente falou que muitas coisas a gente pode aprender com a lição de Jonas, com a história de Jonas. A gente aprende o que fazer e o que não fazer. Mas uma das coisas que a gente aprende na história de Jonas é sobre a graça e a misericórdia de Deus. Ela se estende de geração a geração, é o que diz a Bíblia. Assim como foi com o ladrão da cruz. E a graça de Deus, irmãos, ela se estende até os últimos minutos da vida de uma pessoa. Eu quero ir com você a Lucas, capítulo 23, e a história de Jonas é parecida, semelhante ao ladrão da cruz, quando a graça e a misericórdia de Deus alcança aquele ladrão nos últimos minutos da sua vida. A diferença dele para Jonas, né? Que Jonas já era um servo de Deus, não era um ladrão, mas Jonas estava à beira da morte, quando a graça e a misericórdia de Deus o alcançou. E vamos comigo a Lucas. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, lá no finalzinho, capítulo 23, verso 39 ao 43, ali fala de dois ladrões que estavam pendurados ao lado de Jesus durante a crucificação. Lucas, capítulo 23, verso 39. Lucas 23, verso 39. E eu queria olhar, querido, nessa questão da graça e da misericórdia de Deus, um detalhe muito importante. Leia comigo, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Aquele ladrão que se arrependeu nos últimos minutos ou nas últimas horas da sua vida, ele reconheceu o seu pecado e ele abandonou, ainda que por algumas horas ou alguns minutos. Mas é exatamente aí, querido, que a graça de Deus se manifesta. E não importa qual seja a pessoa, ela se manifestou em Jonas, que era um profeta de Deus, mas ela também se manifestou num ladrão, um homem que havia cometido um crime, e a pena para o crime que ele cometeu era a pena de morte. Ele estava ali pagando pelo crime que cometeu. As leis romanas não havia perdoado aquele homem. Ele de fato pagou pelo crime e veio morrer. Porém, a graça de Deus o alcançou. E o benefício que ele recebeu pelo seu arrependimento foi a salvação da sua alma. Quando ele se arrepende e reconhece o seu pecado, ele diz para Jesus:
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, querido, isso mostra para nós, para mim e você, que a graça de Deus, ela pode alcançar qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida. Basta que essa pessoa se arrependa. E um detalhe desse texto é o seguinte: haviam 2 ladrões. Um se arrependeu e foi para o céu. O outro não. Morreu e foi condenado ao inferno. Porque no final da sua vida, ele ainda estava blasfemando de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Estava escarnecendo do Filho de Deus, aquele que poderia trazer salvação para a sua alma. E a Bíblia diz, querido, lá em Provérbios 28, verso 13, aquele que se arrepende, que confessa o seu pecado e deixa, esse alcançará a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Provérbios 28, 13, você pode anotar e conferir depois. E eu quero frisar o seguinte: a graça de Deus, ela está disponível a qualquer pessoa. Porém, a pessoa precisa reconhecer o pecado, abandonar o pecado. Não é essa graça barata que andam pregando por aí alguns paroleiros, como diz a palavra de Deus, estão pregando: venha como está e fique como está. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepender do seu pecado, abandoná-lo, seguir a Cristo, esse será salvo. Pode ser no último minuto da sua vida e pode ser o pior assassino que for. Se ele se arrepender, ele será salvo. Não importa o seu pecado. A questão, querido irmão, querido amigo, você que nos ouve e nos assiste, a questão não é o tipo de pecado que você anda. A questão é se você está disposto a abandonar o pecado. Essa é a questão principal. Jonas reconheceu no último minuto, nas últimas horas da sua vida, ele reconheceu que precisava voltar e cumprir o mandato de Deus. O ladrão da cruz se arrependeu nos últimos minutos da sua vida, porém, ele morreu, mas ele ganhou o céu. Ele morreu a morte física, mas ele foi salvo na sua alma. A morte eterna não alcançou aquele ladrão. E aí se cumpriu a palavra do profeta Isaías. E agora eu quero ir com você a Isaías. Vamos comigo ao livro do profeta Isaías, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, abre comigo, por favor, Isaías 55, versículo 6, sempre haverá oportunidade para você, querido irmão, querido amigo, você que nos ouve, nos assiste, não importa o caminho que você entrou e tenha trilhado durante muitos anos, talvez durante toda a sua vida, a questão é, você está arrependido? Você foi a Jesus? Você está disposto a ir a Cristo e se arrepender dos seus pecados e abandoná-los? Enquanto você está com vida, respirando, pensando, ouvindo e falando, você tem a oportunidade de se arrepender. Isaías 55, leia comigo, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo, ou o homem maligno,
os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar, querido irmão, querida irmã. A questão é que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Jonas percebeu a insensatez que ele tinha entrado, e ele então buscou o Senhor a tempo de achar. E aí então, ele invocou o Senhor, assim como diz Isaías. Ele invocou a Deus e ele achou a Deus. A tempo, antes de morrer, antes das algas e das águas cobrirem a sua alma, ele houve tempo de se arrepender. Então essa é uma grande lição. Enquanto temos vida, há tempo de se arrepender. Se não quisermos nos arrepender, aí eu queria ler com você mais um texto, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, por isso, em toda a Bíblia, porque a Bíblia se responde com a Bíblia. Vamos comigo, João 3,16, esse é um texto básico da igreja, e talvez você já conheça de cor esse texto, João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E à medida que nós cremos no unigênito Filho de Deus e nos arrependemos, e aí então somos salvos. O ladrão da cruz, ele não creu em Jesus, tanto é que ele blasfemou. Então, querido, se você ainda não se converteu, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, é preciso que você se arrependa do seu no sacrifício vicário de Jesus, confesse os seus pecados, abandone todos eles e busque a salvação em Cristo Jesus. E a misericórdia de Deus alcançará a vida, assim como ela alcançou a vida do profeta Jó, alcançou a vida daquele ladrão lá na Cristo, alcançou a minha vida. Alguns irmãos que estão aqui conosco, irmãos em Cristo, foram alcançados de graça. E se você ainda não é um irmão em Cristo, você tem a oportunidade, nessa noite, de confessar os seus pecados e vir a Cristo. E Ele perdoar os seus pecados, não importa. Deus está pronto a perdoar qualquer, assim como Ele fez com Jonas. Volta comigo ao livro de Jonas, capítulo 2, mais da oração de Jonas, o seu desespero, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus que alcança Jonas, capítulo 2, versículo 4. Jonas, no versículo 4, ele segue a sua oração de desespero, orando, desesperado. Ele diz: da profundezas do inferno, e o Senhor me ouviu. Versículo 4,
Então eu disse: lançado estou, tornarei porventura teu santo templo? Ele duvida. O coração de Jonas ainda não está convicto de que Deus, pela sua graça, vai trazê-lo de volta à vida. Lembrando que ele está 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, queridos, essa oração, certamente ela não foi tão pequena como está escrito. Diz aí: as águas secaram a alma. Jonas havia bebido muita água, se afogado por alguns minutos. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra. O desespero que cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aqui parece que Jonas perdeu a esperança de que voltaria à vida. Lembrando, irmãos, que foram 3 dias lá no ventre do peixe, na escuridão, com fome e sede, entre a vida e a morte. A oração de Jonas durou 3 dias e 3 noites. E quando chega esse momento, ele diz: desci até a terra, sobre mim, para sempre. Vem um lampejo de esperança. E ele continua a orar e diz: de repente sobe esperança no coração de Jonas. E ele diz: fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7, ele já tem mais esperança. Ele confirma a salvação de Deus para a sua vida. E ele diz: quando dentro de mim vão, esses abandonam aquele que lhes é misericordioso. Se você, querido amigo que nos ouve, está entregue à idolatria, nessa noite eu te dou um conselho: abandone a idolatria e venha para Deus. Busque o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra, aquele que deu vida a você e a mim, aquele que pode salvar a sua alma da morte. E pode salvar a sua alma da morte eterna. No versículo 9, Jonas então pode louvar a Deus e ele pode confirmar o seu, porque lá na angústia ele faz um voto a Deus. Diz o seguinte: mas com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Queridos irmãos, no momento de angústia, via de regra, voto a Deus. Eu já ouvi dezenas de testemunhos de pessoas que estavam à beira da morte e disseram: Deus da minha vida, se o Senhor me livrar, eu te servirei, eu pregarei o teu evangelho, eu viverei para ti. Conheço dezenas de testemunhos de Cristo que na hora da morte fizeram um voto a Deus. E com Jonas não foi diferente. Ele diz: o que votei, pagarei. Jonas se comprometeu em voltar e pregar o evangelho. Jonas fez um voto a Deus que o livrasse da alma, livrasse da morte. Ele certamente pregaria.
E agora ele pode dizer, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei o que votei pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10 diz o seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Voto, Jonas, louvor a Deus, agradeceu. Deu uma ordem ao peixe. E o peixe vomitou Jonas lá na praia do mar. E Jonas, então, livre daquela angústia, e você 3 dias e 3 noites, no ventre do peixe, na escuridão, percebendo a morte de perto. Jonas talvez ficou quase que em coma, sem comer, ter bebido muita água salgada, sai em uma praia, talvez, e Jonas ali pode louvar a Deus o grande livramento da sua vida. E queridos irmãos, se Deus permitir Jesus não voltar, nós vamos então concluir o livro de Jonas, capítulo 3, a pregação de Jonas em Nínive e o arrependimento dos ninivitas. Capítulo 4, o descontentamento de Jonas e a lição. É uma história magnífica, cheios de altos e baixos. O profeta passa por uma experiência tremenda, depois ele vai pregar, mas descontente com o resultado da pregação, que foi maravilhosa. O resultado foi maravilhoso. Toda a cidade se converteu a Deus. Toda a cidade. O rei proclamou um jejum em que até os animais teriam que jejuar. Conclusão: a cidade se converte. Deus não destrói a cidade. E Jonas fica. Se Deus permitir, nós vamos continuar e concluir essa história no domingo. Às 18 horas, se Jesus não voltar, nós vamos concluir. Mas, queridos, concluindo essa noite, não desobedeça a voz de Deus. Se porventura você já está em rota de colisão, se você já andou muito longe da vontade de Deus, lembre-se da graça e da misericórdia de Deus. Se você se meteu em pecados que talvez o diabo esteja te acusando e dizendo que não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você, tem jeito, porque não há pecado grande demais que Deus não perdoe. Enquanto você tiver vida, você pode se arrepender. Confesse os seus pecados, abandone todos eles, se volte para Deus e comece uma nova história com o Senhor, pois a graça e a misericórdia de Deus está ao nosso alcance até o último minuto de vida. Não perca as esperanças. Deus, na sua bondade e na sua graça, tem alongado a sua misericórdia com muita gente tem se convertido nos últimos minutos de vida. Mas, meu amigo, que me ouve essa noite, que me ouvirá daqui a algum tempo, não deixe para chegar no último minuto de vida. Venha Cristo hoje, nos seus caminhos, hoje ao Senhor, da bondade e da graça desse Deus que é maravilhoso. Não ande na desobediência, ande na obediência
a palavra de Deus. Deus te guarde, Deus te dê livramento esta semana, contaminação, Deus guarde a sua mente, nesse momento onde muitos falsos têm se levantado e pregado uma graça barata, um evangelho distorcido. Não vá atrás de qualquer pregador. Vá à Escritura, compare, olhe a palavra, não seja enganado, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, te adoramos, bendizemos o teu nome, a tua palavra, que não volta a tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, alcança, fortalece meus irmãos, se alguns estão em pecado, ó Deus, leva o arrependimento, o perdão dos pecados e resgata, Senhor, Jesus, que a tua palavra essa noite surta o grande efeito e vidas sejam edificadas, vidas, Senhor, sejam tocadas do teu nome, para o louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco essa noite, renova nossas forças, noite tranquila na tua presença. Guarda meus irmãos em casa, cada um dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você não se inscreveu no nosso canal, vá lá, Marcos Fernandes, se inscreva e dê um like e ajude assim a espalhar